E eu compartilho com os irmãos o que a palavra do Senhor nos orienta. Nós vemos aqui Deus usando o apóstolo Pedro de uma forma poderosa e tiramos três lições importantes, três fatos importantes aqui, três milagres importantes, que nesse capítulo 9, capítulo de número 10, a partir do versículo 32, que foi lido aqui, acerca daquilo que Deus faz, daquilo que Deus realiza através do poder de Cristo. Sabemos que esses milagres, eles não vêm de Pedro, mas vieram da parte do Senhor. E sabemos também que os milagres não vêm de nós, vêm da parte de Deus. A autoridade está no nome de Jesus. E isso é importante porque, através do nome de Jesus, o poder que foi delegado aos homens realiza milagres, realiza curas, mas tudo no nome de Jesus. O meu nome não tem poder nenhum, mas o nome de Jesus tem. A autoridade pastoral delegada pelo Senhor para cuidar da igreja só tem validade se tiver no nome de Jesus. É Ele que opera tudo em todos, é Ele que manifesta o seu poder, é Ele que realiza todas as coisas, Ele que cura quem Ele quer, Ele que ressuscita quem Ele quer, é Ele que faz descer a sepultura quem Ele quer e faz tornar dela também quem Ele quer. Ou seja, tudo é dEle, para a glória dEle e para louvor dEle. E nós vemos o apóstolo Pedro, um homem usado pelo Senhor e realizando estas obras tão maravilhosas. Esse texto da cura de Enéas, nós vemos aqui uma lição muito importante para nós e muito proveitosa para a nossa vida. Porque Deus, sempre que Ele realiza uma obra, Deus realiza com propósitos. E um dos propósitos é para que o nome do Senhor seja glorificado e para que vidas sejam salvas. Você pode ter certeza, irmão, que tudo que Deus faz é com o propósito de que o nome dele seja glorificado e que haja salvação de vidas, que as pessoas venham crer naquilo que Deus está fazendo. Não é simplesmente Deus está fazendo isso para engrandecer o nome da igreja A, o nome da igreja B, para dar sucesso para o pastor A, para o pastor B, não. Tudo que Deus faz é para um propósito, nome dele ser glorificado e as pessoas conhecerem o poder de Deus, que Jesus está vivo, que Ele não mudou, que Ele tem autoridade para ouvir a oração de alguém, para atender o clamor de alguém e para realizar um milagre no nosso meio, para que as pessoas saibam que o nosso Deus é um Deus vivo, é um Deus poderoso e que não há problemas que Ele não possa resolver. Glória a Deus por isso. E Pedro, então, o versículo que nós lemos, 32, nos mostra que a autoridade apostólica na vida de Pedro são exemplos importantes para a nossa vida. Nós precisamos de entender isso, que o Senhor, irmãos, Ele usa os seus instrumentos na terra. E é por isso que nós precisamos nos colocarmos à disposição do reino. E por mais bonito que nós achamos o ministério de alguém, nós não podemos querer invejar ou ser igual a alguém, porque Deus vai nos usar de uma forma única, especial. A um Ele usa de uma forma, a outro Ele usa de outro. E nós precisamos de entender,
Só que uma das coisas que nós precisamos é nos colocarmos à disposição e dizer: Senhor, eu quero também ser cheio do teu poder, eu quero estar à disposição do teu reino, para aquilo que o Senhor tem propósitos através da minha vida, para que o nome do Senhor seja exaltado e para ganhar outros para o teu reino, eu quero ser esse vaso nas tuas mãos. Precisamos entender isso. E glória a Deus por isso. Então ele chega ali e começa a exercer o seu ministério em Lida, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Então é interessante, irmãos, que Pedro ele estava sempre unido com o povo de Deus. Isso aqui é maravilhoso, é uma lição importante para a nossa vida, que aonde Pedro chegava, ele queria estar com os santos, com aqueles que eram separados, com aqueles que eram escolhidos. E nós precisamos ter também esse desejo, esta alegria de estarmos com aqueles que são separados para o reino. Tem muita gente, irmão, que tem mais alegria de estar lá no mundo, envolvido com o povo do mundo, do que envolvido com os santos, do que estar junto com os santos. E ainda vem com historinha de querer falar mal dos santos e levantar o ego do povo do mundo. E dizendo: não, mas lá no mundo tem muita gente muito melhor do que gente que está dentro da igreja. Irmãos, quem está no pecado não está melhor do que quem está na presença do Senhor. Existem muitos que dizem estarem na presença do Senhor, mas o melhor lugar é na presença do Senhor, é com os santos, lavado. Quem é santo, irmão, tem conversa santa, tem atitude de santo, ora como santo, adora como santo, tem compromisso com o santo dos santos, porque Ele é Senhor da nossa vida. E que coisa boa é estar junto com gente santa, que nos leva para mais perto de Deus, que nos leva a adorar melhor o Senhor. E é tão bom quando nós encontramos uns aos outros. A Bíblia diz que quando Maria tem um encontro com Isabel, aquele encontro foi tão marcante, e saudou uma outra, e quando elas disseram shalom uma para a outra, até quem estava no vento sentiu o poder da saudação de um santo encontrando com o outro. É maravilhoso, irmãos. É glorioso isso. Louvado seja Deus por isso. Então, ele achou ali um certo homem, chamado Enéas, que havia 8 anos que jazia numa cama, porque era paralítico. Então aquele homem estava paralítico, em cima de uma cama, não podia mais exercer as suas funções, e havia 8 anos. E Pedro, é interessante porque a Bíblia não relata que foram eles que disseram: tenha dó de Enéas, ore por Enéas. Mas o homem cheio de autoridade, irmãos, de Deus, tem amor, tem compaixão e tem desejo de ver os outros bem. Foi o que aconteceu na vida de Pedro. Ele chega ali, ele encontra aquela situação, e foi ele que disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Eu lembro quando eu usei essa frase, lembrei disso, quando a pastora estava passando no corredor, e eu estava aguardando ela chegar na UTI ali do Hospital Aparecida, e aí eles me viram ali e disseram: não encoste a Covid. Eu disse à minha esposa, eu parei a maca, e ela com o olho estatalado, procurando ar, e ainda estava com aquele ar, mas era muito pouco, e eu disse para ela, eu lembrei disso na hora, eu disse: Jesus Cristo, Miriam, te dá saúde, Deus vai te levantar desse leito. Foi a frase que eu usei, a única palavra que eu dei para ela. Ela nem conseguia me responder, ela só fez assim com a mão, dando joia, e eles levaram logo para dentro. Então, eu me lembro muito disso, porque só Jesus Cristo pode dar saúde, irmão. Só o nome de Jesus pode curar um câncer. Só o nome de Jesus pode levantar alguém desenganado de um leito de UTI. O nome de Jesus é poderoso.
Muitas vezes nós esquecemos da autoridade que há no nome de Jesus. Conformamos, levamos e achamos que não tem solução. Irmãos, o nome de Jesus nunca perdeu o seu poder, nunca vai perder o seu poder. É o nome que está acima de todo nome. A sua fé pode fraquejar, o problema pode ser difícil, mas o nome de Jesus tem poder e autoridade. E ele disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E a Bíblia diz que logo ele se levantou. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Pedro era um homem que encorajava os outros a levantar do leito. Irmãos, nós precisamos ser encorajadores. Não é chegar diante do leito e dizer: tadinha, não tem jeito mais, eu vou orar, mas já está no fim. Não. Ele disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Isso é quem encoraja, quem crê no poder de Deus. Aleluia. Glória a Deus por isso. Ele demonstra a continuidade dos feitos de Jesus, do ide de Jesus. Irmãos, hoje a igreja ainda está na terra para dar continuidade a esses feitos. Jesus disse para os seus discípulos: olha, se vocês crerem, se vocês se posicionarem, se vocês estiverem da maneira certa, vocês vão fazer obras muito maiores do que a que eu estou fazendo. Vocês vão fazer muito maiores. Aleluia! Por isso, irmãos, encoraja. A pessoa chega para você e diz: irmã, o que foi que você está triste? Mas não fui no médico, recebi um diagnóstico tão difícil. Aí a pessoa diz assim: é mesmo, irmão, essa doença está matando mesmo. Ah, mamãe, é importante estar preparado com Jesus. Tá bom, Deus vai te dar vitória. Não tem nenhuma empatia, não sente a dor do outro. Não sente, mas se fosse o médico dando para você o diagnóstico, você estava desorientado, dizendo: irmão, ora, irmão. Quer morrer agora não, que Jesus me dê saúde, irmão. Ora, ainda tem meus filhos, ainda tem isso. Não é assim? Nós precisamos de encorajar os outros, irmãos. Quem dá saúde é Ele, não é nós não. É Ele. Vai fazer uma visita para o doente. Irmão, eu nunca vou visitar um dos nossos irmãos achando que vai morrer. Não, morrer todos nós estamos sujeitos a morrer. Eu posso fazer uma visita hoje para um irmão ou uma irmã que está bem decadente, num estado de saúde terrível, e ela ficar e eu embora para a eternidade. A vida é assim. Mas Pedro, um homem que encoraja. Irmãos, que Deus nos levante nesta última hora da igreja na terra. Não para desanimar alguém está fazendo uma campanha, alguém está orando, em vez de nós dizer: irmão, eu vou abraçar a tua causa contigo, porque Jesus Cristo pode te dar saúde sim, Ele pode curar esta enfermidade, e às vezes nós não animamos a pessoa, mas Pedro anima, temos que animar, irmão, encorajar, estar firmes nesta fé. Encorajar o marido, encorajar a esposa. Está um problema, diz meu marido, vamos orar. Jesus Cristo pode mudar essa situação. Meu filho, vamos orar. Jesus pode entrar nesta causa e fazer muito mais do que a gente está pensando. É assim, irmãos. Nós temos que encorajar, levantar o outro e falar da autoridade que é no nome de Jesus. Encorajar. Eu vejo muitas vezes, às vezes já passamos por muitas situações, às vezes a pastora desanimada com alguma coisa, uma situação, eu disse: mas Deus vai fazer, eu creio, isso vai passar, você vai ficar boa. Irmão, nós temos que encorajar uns aos outros. Irmão, eu estou passando uma luta, eu vou abraçar contigo essa luta, vamos para o jejum, minha irmã, Deus vai mudar a história. Aí nós começamos a falar: a igreja do passado tinha tanto milagre. Tinha mesmo, porque tinha crente que encorajava. Tinha crente que lutava a batalha um do outro, encorajando, levantando. Então, irmãos, ele encoraja, aleluia, ele encoraja Enéas.
E a Bíblia diz que aquele homem se levanta, se coloca de pé. Deus opera o milagre. Deus faz a maravilha acontecer. Aleluia. Glória a Deus. E quando ele acontece o milagre, o verso de número 34, 35. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Glória a Deus, aleluia. Pedro cumpriu a sua missão ali. Jesus cura um homem, liberta outros, salva. O nome do Senhor é glorificado naqueles dois lugares ali. E alguém começa a comentar, dizendo: tem um homem de Deus na cidade. Deus existe mesmo, Deus é poderoso mesmo, Deus usa os seus servos mesmo. Quando isso acontece na igreja, os crentes dizem: na nossa igreja é uma bênção, lá tem homem de Deus mesmo, lá Deus opera, lá Deus cura, lá Deus faz maravilha. E as pessoas chegando e iam convertendo ao Senhor, convertendo, glória a Deus. E havia, e todos que se converteram ao Senhor, e Pedro continua a sua missão. Ele estava ali, Deus fez uma grande obra, e agora Pedro é chamado. Inclusive a lição de domingo falou sobre ela, a Dorcas, que ela, biblicamente falando, ela foi a única que estava sendo chamada de discípula. A gente não vê referindo a outra mulher, mas a ela sim. E havia em Jope uma discípula, chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas, estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Até a lição de domingo, eu até trouxe ela aqui, que eu achei interessante, acerca desta mulher, o ministério desta mulher, o ministério dela, expressava e testemunhava a sua fé no Evangelho de Cristo. Aquela mulher, ela estava cheia de boas obras. E aquela mulher tinha uma vida com Deus, aquela mulher tinha um testemunho tremendo, mas a doença chegou na vida dela. Irmãos, ninguém está isento de sofrer um dano, uma doença, uma enfermidade. E olhando, é interessante porque a igreja precisava da irmã Dorcas. A irmã Dorcas era uma bênção naquela igreja, naquela cidade. A irmã Dorcas fazia a diferença. Não é porque ela pegava o microfone, subia em um púlpito. Não. A irmã Dorcas, ela tinha um coração generoso. Aleluia. Era uma mulher generosa. Ela via a necessidade do outro e ela queria suprir aquela necessidade. Mas é interessante que a irmã Dorcas nos dá lições importantíssimas. Porque às vezes nós achamos que ajudar os outros é com aquilo que nós estamos sobrando. Eu tenho 10 roupas, então eu posso dar uma que não vai fazer falta nenhuma para mim. Eu tenho um salário muito alto, então eu posso doar isso aqui para fulano, porque não vai fazer falta nenhuma. A Bíblia não diz que a irmã Dorcas era uma mulher rica. A Bíblia não fala que a irmã Dorcas tinha comércios de roupa. Não. Mas ela tinha um coração generoso. Sabe o que o Senhor está olhando que faz diferença? É o nosso coração generoso, meus irmãos. É o nosso coração voltado para o Senhor. É o nosso coração desejoso de fazer algo em favor do próximo. Isso é importante. Porque tem gente na igreja que ele só gosta de ganhar, mas não quer dar. Só gosta de ganhar, mas não quer dar. E quando quer dar o que não presta. Que não serve nem para ele, nem para ninguém. Isso não é a alma generosa. A alma generosa é aquela, irmãos, que reconhece e diz: olha, eu ganhei, mas eu tenho muito disso, eu vou passar para frente.
A alma generosa, ela não fica mendigando pão. Sabe por quê? Porque Deus não deixa o justo mendigar o pão. Deus está com ele, Deus abre porta, Deus faz as coisas. A alma generosa, irmão, Deus supre as necessidades da alma generosa. Ela às vezes está passando uma dificuldade, Deus abre uma porta que a pessoa nem sabe, Deus opera de uma forma maravilhosa. Porque a Bíblia diz que a alma generosa, essa prosperará. Irmão, eu tenho uma birra de gente que gosta de aproveitar do evangelho para aproveitar dos irmãos. Tem gente que acha que a igreja é obrigada, que os irmãos é obrigado, porque ele é um diácono, porque ele é um pastor, porque é uma missionária. A igreja não é obrigada a nada, irmão. Nada. O coração generoso é que Deus opera. Quando você vê alguém, irmão, que tem um cargo na igreja, mendigando demais, e falando, isso, e só mendigando, irmão, tem coisa errada. Porque se ele tem uma alma generosa, se ele é um abençoador, a Bíblia diz que a alma generosa vai prosperar. Deus manda recurso, Deus usa até corvo para cuidar de Elias, porque Deus é fiel. Deus é fiel. Cuidado com essa gente, irmão, que gosta de explorar da irmandade, que gosta de querer. Cuidado com esse tipo de pastores, com esse tipo de profeta, que só fica querendo explorar dos outros. Tem coisa errada, irmão, porque a Bíblia é muito clara, que diz que a alma generosa vai prosperar. Você pode ter certeza que não é generoso, é murmurador, só quer arrancar dos outros, não dá nada para os outros, ainda fica falando mal da igreja. Cuidado, irmão, cuidado com esse tipo de gente. Cuidado, porque a irmã Dorcas não era assim. A irmã Dorcas era uma mulher generosa. A irmã Dorcas era uma mulher piedosa. A irmã Dorcas tinha algo que ninguém poderia tomar dela, que era o seu coração generoso de ajudar o próximo. E a Bíblia diz que quem dá ao pobre está emprestando para o Senhor. E Jesus não deve nada para ninguém. Para ninguém, irmão. Para ninguém. Mas tem uma coisa. Deus há de cobrar naquele dia. De gente que diz que estava passando fome e era mentira. De gente que diz que estava padecendo as coisas e era mentira. E aproveitou da noiva. Porque tem gente, irmão, que tem condição, tem a cara tão descarada, que é capaz, como a Bíblia diz lá, de aproveitar de uma viúva da igreja. Irmão, pensa bem. Olha, se eu vou aproveitar de uma viúva da igreja, irmão. Não vou. Aproveitar de uma pessoa humilde da igreja e dizer, não, irmão, mas eu sou o pastor. Não, tem que ser para mim. Eu nunca acho isso, irmão. Se alguém quiser abençoar o pastor Valdir, glória a Deus pela vida dele. Eu não tenho que ficar pensando, abençoa o pastor Valdir, tem que abençoar eu também, que eu sou o pastor dele. Isso é ciúme, inveja. Isso é querer o do outro. Irmãos, mas Dorcas não era assim. Dorcas disse certamente, Senhor, o que eu posso ser útil? Ela disse, o que eu sei é fazer roupa, é costurar, é vestir aquele que está nu. Então eu farei em prol delas. Vou cuidar delas. Aleluia. Mas aquela irmã, aquela discípula amada, ela adoece. E ela morre. E ela morre. Quando nós olhamos para isso, nós vemos algo importante. Parece que foi, Maestro Teixeira, um golpe muito duro para a igreja. Porque existem coisas na igreja, que acontecem na igreja, que parece ser um golpe muito duro, muito doloroso. E a morte da irmã Dorcas mexeu com toda a comunidade, com a igreja. A igreja ficou tão entristecida. Aquelas irmãs choravam tanto. E descobriram que Pedro estava perto. E mandaram chamar Pedro. Lida era perto de Jope. E ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando de que não demorasse a vir ter com eles. Quem sabe eles pensaram que Pedro traga uma palavra de ânimo para essas irmãs.
Que Pedro possa ter uma palavra de consolo para nós. O nosso pastor Pedro, ele pode nos consolar, ele pode nos direcionar. E quando Pedro chega lá, a Bíblia nos mostra que foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam. Outra lição que me chama a atenção, irmão, é gente grato. Gente grata, porque nós vivemos um tempo de tanta ingratidão. Às vezes faz, o dia que não faz, o camarada fica emburrado, porque acha que os outros é obrigado a fazer tudo que ele quer e não é. Assim como eu não sou obrigado a fazer tudo que você quer, você não é obrigado a fazer tudo que eu quero, irmão. Tudo é feito por amor. A Bíblia diz que tudo quanto vier à mão para fazer, faça conforme as suas forças. Tem coisa que eu não tenho força para fazer por você e você não tem força para fazer por mim. É conforme as forças. E nós entendemos isso aqui. Aquelas mulheres eram agradecidas. Aquelas mulheres reconheciam quem era Dorcas, o papel, a importância de Dorcas. Foi um momento difícil para a igreja, mas o Senhor usa Pedro ali com mais um propósito. Não era só trazer a vida de Dorcas, mas para que o nome do Senhor fosse glorificado na cidade de Jope. Para que o nome do Senhor fosse exaltado. Aleluia. E ela chorando, mostrando as túnicas, as vestes que fizera quando estava com elas. Existem situações na igreja, existem dores, que é tão difícil, que é tão lamentável a perda de alguém. Existem pessoas que saem da igreja. Às vezes é ruim, não é bom, ninguém quer perder, mas existem outras que vão embora, irmãos. E como é doloroso para o pastor, para a igreja, deixa um vago tão grande. É doloroso, muito doloroso. Assim foi a morte da irmã. Às vezes existem pessoas que partem para a eternidade, que deixam um vazio muito grande na igreja, uma dor muito grande na família, uma situação tão difícil no meio dos servos de Deus. Assim foi a irmã Dorcas. E às vezes ficamos questionando, quem sabe aquelas mulheres pensavam, meu Deus, com tanta gente nessa cidade, o Senhor foi levar exatamente a nossa irmã Dorcas, Pai. Aquela irmãzinha que está doente há tanto tempo, o Senhor largou ela. A irmã Dorcas era uma mulher tão sadia, adoeceu para morrer. Só que Deus tem planos, Deus tem propósitos, que muitas vezes nós não entendemos, mas o Senhor sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas na nossa vida, e quem somos nós para questionar? Quem é o barro para dizer ao oleiro, porque me faz assim, desta ou da outra maneira? Mas Pedro chegou ali, e eu não sei o que Pedro orou quando ele estava de joelhos. Talvez Pedro tenha dito assim, pastora Luci, Senhor, é para orar para ela ressuscitar? O Senhor quer que ela volta? O povo está chorando lá. O que eu posso fazer por esse povo, Senhor? Senhor, o Senhor levou logo a irmã Dorcas. O prejuízo está grande aqui, Senhor. Eu não sei o que ele fala. Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu só sei que ele estava de joelhos e orando. E de repente, certamente, foi impulsionado pelo Espírito de Deus. E ele levanta, ele vai para o corpo de Dorcas. E ele dá uma ordem. E ele diz, levanta-te, Tabita. Quem sabe o Espírito de Deus fala com ele, pode mandar ele levantar. Eu ainda vou cumprir um propósito. Pode realizar esta obra, Pedro, porque tem gente que vai precisar desse milagre para saber que eu sou Deus dentro dessa cidade. Aleluia! Eu só sei que ele estava de joelhos, mas quando ele ora, crente que ora, irmão, tem discernimento, o que é para fazer. Crente que ora tem direção, crente que ora tem autoridade. E naquela hora ele se levanta e ele dá uma ordem, o nome de Jesus está glorificado aqui de novo. E ela abriu os olhos. Irmãos, a Bíblia não fala, mas a irmã Dorcas já estava tão feliz lá do outro lado. Cumpriu a sua missão. Foi recebida, porque a Bíblia diz que
o primeiro mártir da igreja, quando ele é apedrejado, Estevão, ele olha e já vê os céus abertos. Quem sabe a irmã Dorcas não queria mais voltar, mas o Senhor disse: volta, Dorcas, ainda tem uma missão, meu nome ainda precisa ser glorificado através da sua vida, a sua morte é para que o meu nome seja glorificado, volte, Dorcas. E ela abriu os olhos, e ela vê a Pedro, assentou-se. Irmãos, imagina a alegria de Pedro, Deus autenticando o ministério de Pedro, fortalecendo o ministério de Pedro, glorificando o nome dele ali através dos atos da vida de Pedro, e dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Quem sabe naquele momento, meus amados irmãos, podem subir, podem vir aqui no quarto, aleluia! E quando eles chegam lá, ele apresenta, diz: está aqui de volta, irmã Dorcas. Está aqui de volta essa serva do Deus Altíssimo, aleluia. Versículo 42, esse é o nosso Deus. Ele não mudou, Ele permanece, Ele é o Senhor da nossa vida. Ele tem propósito na minha vida, na tua vida. Ele tem propósito através da nossa vida, aleluia. E a Bíblia diz: e isto foi notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Irmãos, quem sabe naquela cidade estava dizendo: que Deus é esse que mata uma das melhores servas da cidade? Que Deus é esse que mata uma generosa? Que Deus é esse que faz isso com esta mulher? Esse é o nosso Deus que é justo. E muitos creram no Senhor. Prossiga aí, meu irmão. Glória a Deus. E ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão curtidor. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Pedro ficou ali, Deus operou maravilhas ali, e ele vai para a casa de um Simão curtidor. Eu estava lendo sobre essa questão, a hospedagem dele nesta casa. Primeiro, irmãos, que pelos judeus, pela cultura deles ali, a casa de um curtidor não era uma casa digna para se hospedar um sacerdote, um homem de Deus. Mas quando Deus quer fazer as coisas, Ele honra até aqueles que alguém não dá valor neles. E Deus, Ele faz essas coisas de uma maneira tão maravilhosa, porque Deus tinha um propósito na casa daquele homem. E versículo 44, capítulo de número 10, enquanto Pedro estava ali na casa, acontece um fato muito interessante, porque Pedro ele estava orando. Certamente a casa de Simão, o curtidor, tinha um espaço para Pedro ficar a sós com Deus. A multidão era muito grande, talvez fosse uma casa que muitos nem iriam procurar por Pedro naquele lugar. E Pedro naquela casa ele estava em oração. Enquanto ele estava orando, Deus estava falando com alguém que estava orando também. Deus estava preparando, Deus estava orientando, porque um dos maiores milagres iria começar a acontecer na igreja primitiva, a salvação de pecadores gentios. Esse é o momento, irmãos, crucial do livro de Atos, aonde vai relatar a salvação dos gentios. Dos gentios. E o nosso Deus, voltando aqui para a lição que também já foi ministrada na escola dominical, que foi a de Cornélio, inclusive eu que dei essa aula, nós vemos aqui, que eu falei isso aqui no dia da aula, que o maior milagre não é a cura de um câncer, é a salvação de um pecador.
É o maior milagre, Deus transformar um homem velho em uma nova criatura. Deus mudar a história de alguém. Deus transformar a história de alguém. E a preparação que houve ali. O nosso Deus é um Deus ordeiro. É um Deus ordeiro. E quando nós vemos aqui, tanto Dorcas como Cornélio, eu até fiz uma anotação aqui, que diz assim: o impacto dos milagres, as curas e a ressurreição, atraíram muitos à fé. Mas o que eu quero falar sobre isso? O valor das boas obras. O valor das boas obras. Deus, hoje no ciclo de oração foi lido sobre isso. Jesus, ele presta muita atenção no que é feito de todo o coração. Esse homem era um gentio, mas esse homem era um homem que fazia suas orações e também dava esmolas. Ele também abençoava, ele também ajudava, ele também contribuía. Ele fazia algo em favor dos outros. E é um testemunho poderoso, irmãos, para nós, quando nós somos cheios de serviço ao próximo. Nós estamos vivendo em um mundo tão egoísta, em que ninguém quer fazer nada pelo outro. A gente está vendo as pessoas morrendo e alguém filmando. Em vez de socorrer, ele está filmando, porque ele quer mostrar primeiro a notícia que ele foi o primeiro a captar a morte de alguém. Eu estava vendo a morte desse menino de 14 anos que caiu do trenzinho ali em Água Limpa. E a gente vai vendo tantas informações e tanta coisa, e vendo pessoas, em vez de estar compartilhando e falando algo, ou dando uma palavra para quem perdeu, está dizendo: eu estava lá, eu fui um dos primeiros a filmar, a ver. E nós estamos vendo isso. A pessoa morrendo afogada, e tem até uns desenhos que eles põem nas redes sociais, pessoa lá morrendo afogada e 10 com o celular filmando. Até o último suspiro. Quantos minutos gastou? 10 minutos, não, 5. E nós estamos vendo as pessoas aproveitando. Nós estamos vendo, irmão, a desgraça alheia de alguém trazendo fama. E ainda diz: curtidas, curte aí, para ir mais longe essa notícia. Mas na verdade é para ele ganhar dinheiro do YouTube, das redes sociais, para ele ganhar uma pontuação maior e ficar lá. E quanto mais vai tendo curtida, mais o próprio Facebook, o próprio YouTube faz questão de jogar notícia, porque está dando audiência, E assim, irmãos, às vezes quando Deus opera algo na vida de alguém, a salvação de uma alma, ninguém quer relatar. Mas quando é um pastor que cai da fé, quando é um irmão que fez uma coisa errada, mas está aí, faltando as nossas boas obras. Às vezes uma pessoa no nosso meio cai em pecado, irmãos. Em vez de nós acudirmos e dizermos: vamos socorrer o nosso irmão, vamos fazê-lo chegar à verdade e vamos ajudá-lo a estender a mão sobre ele, para ele, e vamos levantá-lo, nosso irmão que caiu. O irmão tem 99 coisas boas, qualidades, exemplos, história, mas foi ferido no caminho, por uma falta de vigilância, escorregou. Mas ao invés disso, irmão, falta esse amor ao próximo. A gente quer logo aí espalhar, dizendo: você viu? Fulano, hein, cantava lá no púlpito, fazia isso, fazia aquilo. A gente já quer esparramar, irmãos. Sabe o que é isso? Falta de amor ao próximo. O amor, a Bíblia diz que cobre uma multidão de pecados. Não é que o amor faz esconder as coisas, não. Está dizendo o seguinte, que quem ama passa por cima desses erros para ajudar quem está ferido, caído, maltratado. É isso que está mostrando, porque o único que pode lavar pecado é o sangue de Jesus. É o sangue de Jesus.
Eu posso amar demais um filho meu, mas se ele pecar, a única coisa que pode perdoar e lavar ele é o sangue de Jesus. Não o meu amor, mas o meu amor pode levantá-lo, orientá-lo, fortalecê-lo, orar por ele, fazer com que ele prossiga na caminhada. E isso é importante. E aquilo mexeu. E Deus traz uma revelação muito grande sobre isso, acerca disso. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos. Mas nesta noite, irmãos, Deus está neste lugar, dizendo para mim e para você, não se canse de fazer o bem, porque a seu tempo você vai ceifar, se você não tiver desfalecido. Paulo disse para a igreja, eu vou continuar amando vocês, ainda que eu seja menos amado. Eu vou me deixar gastar ainda mais por vocês. E o que Paulo fez? Quando Paulo precisou, ele disse, Timóteo, ninguém estava comigo lá. Mas fique tranquilo, Timóteo, porque o Senhor me assistiu e me fortaleceu. Aleluia. Paulo não saiu falando, igreja perversa, povo que não tem coração, fiz tudo por vocês largaram sozinhos na minha audiência. Ele disse, Timóteo, eu estava lá, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. E me ajudou, e me deu graça, e fez do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. Mas quando nós observamos isso aqui, irmãos, nós vemos esta lição para a nossa vida. Deus fala com aquele homem, Deus prepara o ambiente. O nosso Deus é um Deus que Ele prepara o ambiente, prepara corações para receber a mensagem, prepara os servos para entregar a mensagem, confirma a mensagem, faz do jeito dele. E o nosso Deus não é Deus de confusão. Quando Ele tem um projeto, quando Ele tem um propósito, Ele vai realizar o seu projeto, o seu propósito. E através, eu disse aqui o dia que eu dei essa lição, eu acho que Pedro nunca chegou numa igreja tão preparada como a igreja da casa de Cornélio. Estava lá a família toda, os vizinhos, tudo ali esperando Pedro. E Pedro, chegando naquela casa, cheio do poder de Deus, mas com muito temor, muito tremor. Olha o verso 22, do capítulo 10. E eles disseram, Cornélio, centurião, varão, justo e temente a Deus. Volta aí o 20 para mim, irmão Bruno. O 19. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito, eis que 3 varões te buscam. Pastor Valdir leu isso. Verso 20. Levanta-te, pois, e desce, e vai com eles, não duvidando, porque os enviei. Irmãos, que o Senhor nos dê um coração, não um coração dobre, cheio de dúvidas, mas um coração disposto a obedecer a ordem dEle. E Deus usa Pedro para este milagre, prepara todas as coisas, e o motivo maior aqui era a salvação de vidas. Deus, irmãos, Ele escolhe, Ele ama o mais vil pecador, não importa se é judeu, se é gentio, se é pobre, se é rico, se tem cultura ou não tem cultura nenhuma, se tem letra ou não tem nenhuma letra, um analfabeto. Quando Deus quer fazer uma obra, Ele vai fazer, Ele vai realizar esta obra. E ele desceu, 21, e junto dos varões que lhe foram enviados por Cornélio, disse, sou eu a quem procurais, qual é a causa por que estáis aqui? E eles disseram, Cornélio centurião, olha o testemunho daquele homem, varão justo e temente a Deus, que tem um bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa
e ouvisses as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, eles partiram. Pode ir prosseguindo aí, irmão Rodrigo. Irmão Bruno. Pode ir um pouquinho. Chegaram lá. Cornélio conta toda a história. Pode passar um pouquinho. Glória a Deus. Pedro começa a pregar no versículo 39. Nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez. Ele começa a glorificar e exaltar o nome de Jesus. Passa um pouquinho mais. E dando testemunho, pode ir. Todos os profetas que com ele estavam, creram, receberam o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos estavam ali vindo, que eles tinham vindo com Pedro. Ficaram maravilhados. Irmãos, quando Deus realiza uma obra, até crente fica maravilhado. Até crente fica surpreso daquilo que Deus faz. Daquilo que Deus faz. Uma pessoa me ligou quando eu tinha colocado lá o relatório que a pastora tinha sido estubada. E uma irmã, parece que ela não acreditou naquilo que alguém tinha falado, naquilo que eu mandei. Ela não é da nossa igreja, mas ela ligou para mim e disse: Pastor André, é verdade mesmo? A pastora saiu mesmo do tubo? Eu disse: é. Meu Deus, então é um milagre mesmo, porque ninguém está saindo. Tem coisa que Deus vai fazer na nossa vida, irmãos, que tem gente que vai ficar maravilhado, porque vai achar que não tinha mais jeito. E Deus entrou na nossa casa e faz uma obra. Deus entra na nossa situação e realiza uma grande obra. Aleluia. Creia nisso. Saia daqui nesta noite crendo nisso. Se Deus ouviu a oração, se Deus viu a vida de Cornélio, Deus também está vendo a tua vida, Deus está vendo a minha, Deus está ouvindo a minha oração e a sua oração. Ele é Deus que ouve, Ele é Deus que vê, Ele é Deus que está atento a todas as coisas. E Ele traz resposta, e Ele faz obras na nossa vida. Verso 46, para nós terminarmos. E o Espírito Santo desceu sobre eles. E todos ouviam eles falar em línguas. E quem fala em línguas está cheio do poder de Deus. Não é para aparecer, mas magnificar a Deus. Não é para dizer eu falo mais língua do que o fulano. Eu vou mostrar que eu sou crente, eu vou falar muita língua aqui hoje. Não. Eles iam falando, edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. O Espírito Santo enchendo eles, enchendo eles, enchendo eles. E eles glorificando a Deus, exaltando a Deus, enaltecendo a Deus. Irmãos, o crente que vai sendo edificado, ele quer glorificar. Ele enaltece o Senhor, ele sabe como ele estava, da maneira que ele estava, mas o Espírito Santo foi descendo, foi enchendo, foi alegrando, foi renovando, foi fortalecendo. Daqui a pouco as lágrimas descem, vai saindo um glória da alma, vai saindo um louvor, uma adoração. Sabe por quê? Porque o propósito é glorificar, é magnificar o nome do Senhor Deus. Se coloque em pé. Deus era um homem que foi ou que ia aonde o Senhor mandava. E nesta noite, eu finalizo com o que eu pus aqui. A fé e a oração. A dependência de Deus através da oração e a ação com fé são fundamentais para que o poder de Deus se manifeste. A oração, e a fé e a oração.
Quando nós entramos na dependência de Deus, o poder de Deus manifesta. Quantos aqui desejam ser esses instrumentos de Deus? Mas vamos ter fé. A fé é um dom de Deus. É um presente que vem da parte do Senhor. Um dia tinha um jovem lunático passando problemas terríveis. Os discípulos não conseguiram expulsar. E Jesus disse para aquele pai: você crê? Ele disse: eu creio. E de repente ele fez um check-up dentro dele. Ele disse: Senhor, perdoa a minha falta de fé. Ele reconheceu, ele disse: eu preciso ter fé. Eu preciso que a minha fé seja aumentada. Às vezes, irmãos, a culpa não está em ninguém. Somos nós que precisamos de orar e dizer: Senhor, aumenta a minha fé. Tem gente que diz assim: eu não vi isso na Bíblia, irmão, então não posso falar isso. Irmão, você vai pedir Deus para aumentar a sua fé, você vai ver os problemas que vai chegar. Deus não falou isso para ninguém. Me pede fé e você vai ver a luta que você vai entrar. A Bíblia não fala isso, irmão. Pelo contrário, que nós devemos ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Mas quando nós oramos com fé, entramos: Senhor, o problema é difícil. A luta é muito grande, a situação aos olhos humanos irreversível, mas eu creio, Senhor, que pela fé o Senhor pode tocar nesta situação e mudar essa história. Por isso eu vou orar, Senhor, porque eu sei que não tem recurso na terra mais, mas os recursos do céu chegam e mudam a história. Ramanagaço de Cantaramanaya. Fecha os teus olhos nesta noite. O nome do Senhor vai ser glorificado na sua vida. Esta luta, esse propósito não é para vergonha, mas porque o Senhor quer salvar, o Senhor quer agir, o Senhor quer mover. Ah, Santo Espírito de Deus, assim como o Senhor usou Pedro, assim como o Senhor usou de misericórdia com Enéas, assim como o Senhor fez uma obra na vida de Dorcas, Senhor, assim como o Senhor mudou a história de Cornélio, sua família, sua vizinhança, que ouviu a oração e viu, Senhor, um coração benevolente, um coração generoso na vida daquele homem. Deus, da mesma forma, Pai, o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo Deus que operou no passado e opera nos dias de hoje. Que a fé e a oração estejam alicerçando a nossa vida, Pai. Eu creio que nesta noite o Senhor tem algo para fazer através da vida, da situação que o teu filho, que a tua filha está enfrentando. Pai, opera maravilhas, entra com a tua mão, realiza para que o teu nome seja glorificado. O diabo tem usado pessoas para dizer que não vai ter jeito, que nós seremos envergonhados. Pai, o Senhor honra aqueles que te honram. Olha os teus filhos que têm te honrado, que têm realizado, que têm sido instrumento da tua mão. Mas a luta chegou, o inimigo entrou, tentou razoar, tentou, Senhor, estragar o projeto, tentou paralisar, Ramanagaçu de Comanaya, mas o Senhor chegou na frente para pôr esses demônios para bater em retirada, para quebrar o mal, para desfazer as muralhas, para repreender o mal, e o teu nome ser exaltado, e o teu nome ser glorificado, Pai, para que o teu poder se manifeste. Pai, manifesta o teu poder na vida do teu filho, manifesta o teu poder na vida da tua filha, manifesta o teu poder na vida desta igreja. Pai poderoso, estenda a tua mão de poder e de autoridade, assim como o Senhor operou no passado, opera nesta igreja, opera na nossa casa, opera através da nossa vida, Pai. E assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, Deus abençoe a cada um que veio nesta noite. Quinta-feira nós não teremos o ciclo de oração, nem o culto à noite, mas sexta teremos o ensaio da orquestra, sábado o ciclo de oração,
domingo, encerramento do trimestre da escola dominical, e domingo à noite teremos o culto da família. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Contamos com os irmãos, e a semana que vem teremos a nossa passagem de ano, de quarta para quinta. Teremos o nosso culto da virada, a partir das 9 horas. Falamos aqui no domingo que tudo vai ser feito aqui na igreja, e nós vamos cooperar em dinheiro. E alguns irmãos perguntando quanto pode cooperar. Nós pedimos pelo menos 25, cada um coopere, oferte R$ 25 para ajudar na compra dos alimentos por pessoa. E se quiser cooperar, a irmã Sandra, com 200, pode. Quiser cooperar com 1.000, pastor Gilmar, deixa Deus te usar. Pode fazer, irmão, aquilo que Deus colocar. A Bíblia diz que cada um contribua segundo propôs no seu coração. Deixa Deus te usar. Quando você pegar lá a maquininha, passar o Pix e dizer, mas esse Pix é meu, o pastor falou esse valor, mas Deus mandou fazer isso, né? Faz. Fazer igual um homem que estava aqui um dia bêbado, era meu aniversário, e o povo falando, irmão, quem vai trazer o frango? Quem vai trazer isso? Quem vai trazer aquilo? Ele disse, eu vou dar um boi, o pastor André merece um boi. Que pena que ele não tinha fazenda e nem boi, irmão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós aqui e com todo o povo de Deus na terra, desde agora e para sempre. Amém. Deus vos abençoe. Está terminado em nome de Jesus.